Josué, capítulo de número 1, glória a Jesus. A partir do versículo de número 2, quem achou, diga amém. Diz assim o texto: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da sua vida. Tal qual estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte, corajoso, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei os seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e corajoso, para que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não te apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, tampouco fique desanimado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Vira para esta pessoa que está ao seu lado e profetiza na vida dela, dizendo: você continua, hein? Não, fala com convicção, diga para ela: você continua, hein? Como alguém que está puxando a orelha, diga para ela aí que está desanimada do teu lado: você continua, hein? Oh, aleluia! Livro de Josué, capítulo de número 1, ele vem trazendo para nós um novo ciclo do povo. Esse ciclo havia se iniciado a partir do livro do Êxodo, que é a saída. Moisés então liderava este povo. E agora no livro de Josué, nós vamos ver o tempo onde eles entram na terra prometida. Um ciclo que iniciou com Moisés, e este Moisés, ele foi alguém que nasceu em um tempo muito improvável, mas ainda assim o Senhor havia o chamado para viver algo novo. Ainda assim, em um tempo improvável, o Senhor estava o escolhendo para viver algo poderoso. Moisés, ele nasce num tempo onde Faraó havia instaurado alguns decretos para poder paralisar o povo de Israel. Você vai ver no livro do Êxodo que o povo está crescendo e se multiplicando. E quando o Faraó vê o povo crescendo e se multiplicando, o texto diz para nós que ele, não conhecendo a história de José, não conhecendo a história desse povo, ele vai decidir se levantar contra este povo. Quando o Faraó se levanta contra este povo, ele vai lançar o primeiro decreto dizendo: olha só, esse povo está crescendo demais, esse povo está se multiplicando demais, esse povo está se tornando numeroso, poderoso, e tem gente que vê o nosso crescimento como uma ameaça, se incomoda e começa a projetar, a arquitetar algumas coisas para poder tentar nos paralisar. E é isso que Faraó está fazendo, dizendo assim: olha, a partir de hoje vocês vão aumentar as cargas de trabalho deste povo, porque cansados eles não irão se multiplicar. Só que eu amo o capítulo de número 1 do Êxodo, porque o capítulo de número 1 vai mostrar para nós que quanto mais o povo era oprimido, mais esse povo se multiplicava. Verônica, o que você está querendo dizer com isso? É que a pressão que o inferno tem feito sobre você, a pressão que o inimigo tem feito sobre você, ela vai causar um efeito contrário. Faraó está fazendo pressão para paralisar
Ele tenta parar o crescimento de um povo que ele não conhece a história. E eu vejo aqui muita coragem de gente que tenta entrar na vida de quem carrega uma promessa. Tem que ser muito corajoso para poder tentar parar alguém que anda debaixo de uma palavra. Tem que ser muito corajoso para poder tentar parar alguém que Deus escolheu e está liberando para crescer. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: fica tranquilo, porque, oh aleluia, o céu já destinou o teu crescimento. E Ele está dizendo: ninguém te para, ninguém te toca, ninguém te definha. Eles cresciam e se multiplicavam. E eu gosto disso aqui, porque se o texto está dizendo que crescia e se multiplicava, é porque crescimento e multiplicação é diferente. Oh meu Deus do céu, eles cresciam e se multiplicavam. Eles cresciam e se multiplicavam. Como assim? Quem já estava vivo continuou crescendo, e quem não estava vindo a vivo ainda estava vindo para poder acrescentar. O que é que Deus está dizendo? A geração não vai ser acabada, a geração não vai ser bloqueada. Enquanto uma cresce, a outra vem anunciando a multiplicação. Oh, glória! Eles cresciam e se multiplicavam. Faraó fica sem entender: como é que esse povo cresce tanto e se multiplica, se eu lancei um decreto para poder paralisar o crescimento deles? Ele vai agora lançar outro decreto, e ele vai chamar as parteiras para isso. Ele chama as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e ele vai dar um decreto: olha só, a partir de hoje, nascendo menina, deixa viver, mas nascendo menino tem que matar. Só que eu gosto do texto, porque o texto diz que Sifrá e Puá temeram ao Senhor. E diante da ordem de Faraó, temendo ao Senhor, elas não têm coragem de fazer o que Faraó está mandando. Porque Sifrá e Puá não foram levantadas para ser assassina da promessa, do projeto e do sonho de ninguém. Sifrá e Puá foram levantadas para poder gerar vida. A intenção do inimigo é deturpar a nossa identidade, nos fazendo ser assassinos quando Deus nos chamou, oh aleluia, para ajudarmos alguém a nascer, para ajudar alguém a gerar, para poder gerar força em alguém. E agora as mulheres não vão obedecer a Faraó por causa do temor, porque o temor ainda freia alguém, o temor ainda para alguém, o temor ainda dá freio em alguém que decidiu perseguir, o temor ainda freia alguém que decidiu entrar na história de alguém para poder impedir os nascimentos de promessa. Só que o Senhor está dizendo: oh aleluia, eu tenho um projeto grande para esse povo. Esse povo está debaixo de uma palavra e ninguém pode deter esse povo. Ele lança o terceiro decreto, vendo que o crescimento continua. O terceiro decreto é o seguinte: qual? A partir de hoje, já que eu não consigo parar o nascimento, eu vou agora impedir que eles continuem a viver. Eu vou impedir o crescimento. Terceiro decreto, qual? A partir de hoje, nascendo menina, deixa viver. Mas nascendo menino, lança no Nilo para poder matar. Lança no Nilo para poder ser morto. Lança no Nilo para poder dar um fim nisso. Eu preciso dar um fim nesse povo. Sabe o que me chama a atenção em Faraó? É que ninguém estava dizendo que esse povo iria vir contra eles, Carol. Ninguém estava dizendo para ele que esse povo iria acabar com ele, mas ele já estava enxergando o crescimento desse povo como uma ameaça. O problema de Faraó é que ele compete sozinho. Ele criou essa competição na mente dele sozinho. Não tem ninguém falando nada, mas ele está olhando para o crescimento de alguém e está dizendo: se crescer vai passar por cima de mim, se crescer vai acabar comigo, se crescer vai tomar o meu lugar. Deus trouxe
trouxe alguém aqui nessa noite para te dizer: todo intento do inimigo contra a tua vida, que você nem sabe que está acontecendo nessa noite, está sendo repreendido pelo poder da palavra que tem sido liberado desse altar. Alguém está olhando para o teu crescimento e dizendo: eu preciso parar, porque senão vai se tornar ameaça. Só que alguém vai ter que sair daqui entendendo que esse crescimento não é para ameaçar, esse crescimento é promessa de Deus. O povo não cresce para ameaçar Faraó, o povo cresce porque está debaixo de uma palavra. Alguém precisa entender que o que você vive hoje não é competição para alguém. O que você vive hoje é cumprimento da palavra de Deus sobre a tua vida. Alguém precisa entender que o que você vive hoje não é para se achar melhor do que ninguém, não é para se achar o bambambam da história, não. A posição que Deus me colocou, o lugar que Deus me confiou, o ministério que Ele me deu não é para competição, é apenas o cumprimento de uma promessa. É apenas o cumprimento de uma promessa. Deus vai dar leveza para alguém aqui nessa noite, para que você viva em paz as promessas de Deus, para que você viva em paz as promessas de Deus, sem se preocupar com os olhares de alguém, sem se preocupar com o que alguém está pensando, sem se preocupar com o que alguém está achando. Viva em paz as promessas de Deus, viva com leveza as promessas de Deus. Oh, aleluia! Viva com leveza as promessas. O inimigo está tentando incutir na mente de alguém: isso que você está vivendo está diminuindo alguém. Não, isso que você está vivendo é apenas a tua história. Cada um tem a tua, e chegou o teu tempo, chegou o teu momento. Viva o teu momento com leveza. Oh, glória! Ele tenta de tudo para poder paralisar esse povo e não consegue. E nesse tempo que ele instaurou esse decreto de que deveriam morrer no Nilo os meninos, Moisés nasce. Deus achou graça em fazer uma moça hebreia gerar. O nome dessa moça é Joquebede. Ela fica grávida agora num tempo em que talvez nenhuma mulher queria ficar grávida, porque o tempo é de pressão. E em tempos de pressão, onde nós vamos ver muitas pessoas perdendo aquilo que elas geraram, a gente tem medo de ter também e se aproxima a perder, se aproxima a sofrer esse tipo de coisa. A gente não quer passar pela perda. Só que Deus achou graça em liberar Joquebede para viver uma promessa num cenário improvável. E a maioria das promessas que Deus nos faz viver, geralmente elas são dadas a nós em um cenário de improbabilidade, aonde alguém olha e diz: ninguém vai ter, ninguém gerou, ninguém nasceu, ninguém cresceu, ninguém multiplicou. Deus escolhe alguém para poder vir na contramão, contrariando o cenário e fazendo entender que o que vale sobre a minha vida não é o meio que eu estou, nem debaixo da pressão que eu estou, mas o que direciona e governa a minha vida é a palavra de Deus. Oh, glória! Ela dá luz a Moisés. Moisés nasce. Quando Moisés nasce, Deus agora chama Moisés. Para quê? Para ser o libertador do povo do Egito. Deus estava fazendo Moisés nascer para um propósito. Qual? Libertar o meu povo do Egito. Deus vai dizer: olha, o clamor do meu povo subiu até a mim, Moisés, diante da sarça. E eu estou escolhendo você para ser o libertador do meu povo do Egito. Acontece todas as coisas, Moisés agora liderando o povo, direcionando esse povo. O texto vai dizer que um homem vai se juntar a ele, Josué, e Josué começa a andar ao lado de Moisés, aprender com Moisés, tendo Moisés como seu referencial. Esse Josué está vivendo um tempo de preparo sem saber. Esse Josué está vivendo um tempo onde Deus está preparando ele para o lugar que Deus tem para colocar ele. E as pessoas que Deus nos coloca do lado sinaliza muito o que Ele tem para fazer conosco daqui a um tempo.
Então, se eu fosse você, eu já olhava bem o seu ciclo de amizade, porque ele diz muito sobre o que você vai viver daqui a pouco. Se eu fosse você, eu selecionava melhor as pessoas que você anda, porque elas sinalizam o que você vai viver daqui a pouco. Se eu fosse você, eu deixava Deus selecionar e tirar quem for necessário e colocar quem Ele quer, porque isso sinaliza o que você vai viver daqui a pouco. Verônica, seletividade é que tem hora que na nossa vida a gente tem que ser seletivo, porque a mesa que eu sento diz muito sobre o que eu vou viver quando eu me levantar dela. O povo que me cerca diz muito sobre o que eu vou viver quando eu não estiver nesse meio. Com quem que você está aprendendo? Quem é que está te liderando? Quem é que está tendo voz ao teu ouvido? Josué colou em Moisés. Só que agora, capítulo de número 1, esse Moisés é morto. Josué, capítulo de número 1. Deus já começa o texto falando isso. Olha só, Josué. Moisés, meu servo, é morto. A referência de Josué agora não estava mais com ele. A referência de Josué agora não estava mais ao lado dele. Ele vai andar com quem agora? Ele vai ter liderança de quem agora? Ele vai ser direcionado por quem agora? Agora o que ele vai fazer? Não tem mais a referência dele. É por isso que além das nossas referências, nós precisamos ter a nossa identidade firmada. Porque ter referência não é problema. O problema é quando você quer se tornar cópia da tua referência. Deus trouxe alguém aqui para dizer: tenha as suas referências, mas não perca a tua identidade. Entenda o que o céu quer fazer através de você. Entenda qual é a história que Deus tem para você viver. E entenda o que Ele quer fazer com você nesse tempo. Deus estava dizendo para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, um ciclo passou, um ciclo encerrou, um ciclo foi fechado. Só que Deus não para aí. Deus vai dizer assim: olha, mas quanto a ti, levanta-te, passa esse Jordão e atravessa esse povo. Oh glória! Sabe o que ele estava dizendo para Josué? Josué, o tempo de Moisés passou, mas o seu começa agora. Josué, Moisés, meu servo, é morto, mas você está vivo. Josué, o ciclo de Moisés fechou, mas o teu acabou de iniciar. Quanto a ti, levanta e passa. Deus trouxe alguém aqui para dizer: um ciclo encerrado não encerra você. Um ciclo encerrado não acaba com você. Um ciclo que se fechou não tem que fechar você. O ciclo de alguém passou, mas as promessas de Deus na tua vida continuam de pé e vivas. Continua. Moisés, meu servo, é morto. A gente tem muita dificuldade de fechar ciclo. A gente tem muita dificuldade de entender que um ciclo acabou, encerrou. Mas o fato desse ciclo ter encerrado, a gente não acaba junto com ele. Só que entrou alguém aqui nessa noite que está dizendo: Senhor, o ciclo fechou e agora eu não tenho mais esperança. O ciclo fechou e agora eu não tenho como mais continuar. Senhor, eu tinha alguém do meu lado e não tenho mais. Eu tinha projetos com alguém, plano com alguém. Eu tinha algumas amizades, elas foram tiradas. Eu tinha pessoas do meu lado e elas foram tiradas. O Senhor te trouxe aqui para dizer: Moisés, meu servo, é morto, mas quanto a ti continua. Quanto a ti continua, tem promessa de pé, tem coisa para você viver. Um ciclo encerrado não encerra você. Você está vivo. A gente tende a achar que o ciclo que se encerrou encerra a gente junto. Fulano foi embora, acabou as promessas. Não, fulano foi embora, mas quanto a ti continua. Oh meu Deus do céu, fulano me traiu. Fulano te traiu, mas quanto a ti continua. Levanta você, passa adiante, vai viver a promessa. Vai viver a promessa, meu filho. A gente tem dificuldade para encerrar ciclo. Eu tive dificuldade para encerrar um ciclo. E certa vez eu estava no hotel, fui ministrar numa cidade. E eu estava
me arrumando e falando com Deus: Senhor, o ciclo fechou, o ciclo encerrou. E conversando com Deus. Até que do nada, já viu quando Deus dá um estalo na gente assim, interrompe os nossos afazeres? Deus do nada entrou naquele quarto, naquele hotel. E Deus falou assim comigo: minha filha, um ciclo encerrado não encerra você. E outra, você está se comportando como uma sequelada. O ciclo que passou não te deixou com sequela. O ciclo que passou te deixou com cicatriz. Eu falei: como assim, Deus? Deus disse para mim: sequelas algumas são irreversíveis. Agora cicatriz não. Eu não te coloquei nesse processo para te gerar uma sequela. Eu te coloquei nesse processo para te dar uma cicatriz. E todas as vezes que você olhar, não é para você sentar, não é para você deitar, não é para você apagar a luz do quarto e ficar trancada lá dentro. É para você olhar para a cicatriz e lembrar o quê? Passei por isso, fui ferida, sobrevivi e preciso continuar. Um ciclo encerrado não encerra você. Um ciclo que se fechou não anula as promessas de Deus na tua vida. Deus trouxe alguém aqui para lembrar: as promessas estão de pé, independente de quem foi. Eu amo isso aqui, porque Deus vai dizer para Josué: Josué, eu serei contigo. Alguém foi, mas eu serei contigo. O tempo de alguém passou, mas eu serei contigo. Alguém já fez o dele, agora chegou o tempo de você fazer a tua história. E eu serei contigo. Perdeu Moisés, mas a presença de Deus ainda estava com ele. E Deus vai dizer: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, a presença que você não pode perder é a minha. E a minha já está garantida, é só continuar. Continua. Passa. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Deus não estava dizendo para Josué que queria levantar um novo Moisés. Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu fui com ele e serei com você. Você não precisa ser a cópia dele, você só precisa ser quem você é. Porque a gente acha que para dar início a um ciclo de alguém que foi embora, a gente precisa imitar esse alguém. E Deus está dizendo: não, alguém foi embora, o tempo passou, a história findou, acabou, encerrou. Quanto a ti, eu sou contigo. Como eu fui com ele, eu estou sendo com você, mas eu não preciso que você seja igual a ele. Moisés é Moisés, Josué é Josué. Moisés é Moisés, Josué é Josué. Fui com ele, dei direcionamento a ele, fiz inúmeras coisas através dele. E da mesma forma que eu fui com ele, eu serei contigo. Seja forte e corajoso. É interessante porque Deus vai dizer 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus está dizendo: eu tenho promessas para você viver. Tenho uma história para ser continuada. Tenho coisas a cumprir. E Deus sabia que Moisés ia precisar disso, o quê? Força e coragem. Seja forte e corajoso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você continuar apesar de ter medo. Não é ausência de medo. Seja forte e corajoso. Eu não estou dizendo, Josué, que tem dias que você vai ter medo de liderar esse povo, não. Eu estou dizendo que apesar do medo, às vezes entrar no meio do acampamento, você precisa continuar, porque a minha presença é contigo. Oh, glória. Seja forte e corajoso. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. O que você quer dizer com isso, Verônica? Novo ciclo, nova história, novas promessas. Não adianta se não tiver com a palavra na boca.
Você não vai viver um novo ciclo, Josué, tentando convencer o povo de que eu sou contigo pelos seus achismos. O povo vai ver que eu sou contigo quando a minha palavra estiver dentro da tua boca. O povo vai ver que a minha palavra está dentro da tua boca. E outra, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Seja forte e corajoso, tenha ânimo. Você vai ver aqui que não adianta só ter promessa. Não adianta ter promessa apenas. Eu preciso ter postura de acordo com a promessa que eu carrego. É isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, promessa você já tem. Agora eu preciso que você tenha a postura da promessa que você carrega. É só se aprontar, porque o que eu tenho para você já está pronto. As promessas que eu tenho para você viver já estão prontas. O que eu falei por meio dos profetas já estão prontas. Deus trouxe alguém aqui para dizer, Ele está dizendo isso nessa noite. O que eu vou fazer na tua vida eu não estou fabricando. O que eu vou fazer na tua vida eu não estou fazendo. O que eu vou fazer na tua vida eu ainda não estou construindo. Eu estou construindo você, porque as promessas já estão prontas. Agora você precisa ter promessa, oh aleluia, ter postura da promessa que você carrega. Não adianta ter promessa se não tem postura. Não dá, não vai viver. Vai ouvir um monte de coisa. E vai viver o que, Verônica? Nada. Porque promessa tem que vir acompanhada de postura, Helenira. Deus está dizendo para alguém, direciona, lidera. Deus está dando um cargo de liderança para Josué. Agora, Josué não pode ter os mesmos comportamentos que ele tinha antes. Ele precisa entender o que? Eu estou liderando um povo agora. Eu estou à frente de um povo agora. Eu carrego uma promessa diferenciada agora. Então eu preciso ter uma postura diferenciada também. Não dá para ser igual todo mundo. Não dá para sentar nas rodas que todo mundo senta. Não dá para conversar o que todo mundo conversa. Não dá para ter a postura que todo mundo tem. Deus está contando com você para poder executar algo, para iniciar um novo ciclo. Deus está prestes a dar acesso para esse povo, para entrar na terra prometida, e colocou Josué para liderar. Só que na terra prometida não entra de qualquer jeito. Josué, você vai ter que colocar esse povo no jeito. Mas primeiro eu preciso colocar você no jeito. Você vai liderar o povo. Vai entrar com esse povo. Vai viver as promessas. Mas primeiro eu preciso colocar você no jeito. Seja forte, corajoso, não aparta de ti o livro dessa lei. Tenha bom ânimo. Não dá para viver promessa desanimado. Não dá para viver promessa dando desculpa. Não vou na igreja não porque hoje está frio. Não vou na igreja não porque está chovendo. Não vou na igreja não porque fulano vai estar lá. Não vou na igreja não porque não é fulano que vai pregar hoje. Não vou na igreja hoje não porque eu não estou na escala. Não vou na igreja hoje não porque ninguém me enxergou. O Senhor está dizendo, não adianta querer viver um novo tempo com posturas antigas. Tem uma promessa ali na frente, te apruma. Não dá para viver desanimado esperando a promessa acontecer. Seja forte e corajoso. Deus separou o mês de junho só para você ouvir isso. Seja forte e corajoso. Você não precisa de dinheiro, você precisa ser forte, corajoso e ter bom ânimo. Você não precisa da conta bancária cheia, você precisa ser forte, corajoso, ter bom ânimo. Você não precisa não para viver essa promessa aí, você não precisa dos contatos que você pensa que precisa. Você não precisa estar no meio da galera que você pensa que precisa estar para alguém te enxergar. Não, você só precisa ter postura para poder viver essa promessa aí. Seja forte, corajoso, tenha ânimo. Eu sou contigo. Uma das coisas que Deus estava tratando aqui com Josué, Josué, não se vitimiza. Tá, eu sou contigo. E eu amo, sabe por quê? Você não vê Deus explicando para Josué por que Deus tirou Moisés. Tem horas que Deus não vai dar explicação, mas Ele vai vir fazendo promessa.
Não vou te explicar nada do ciclo que passou. Senhor, por que não deu certo? Senhor, por que fulano foi embora? Senhor, por que fulano me deixou? Senhor, por que eu passei por isso? Senhor, mas por quê? Porque Deus está dizendo, eu não vou dar explicação. Eu vou chegar fazendo promessa dizendo, o ciclo foi passado, mas o novo está ali na frente. Continua. Quanto a ti, continua. Você pode virar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer para ela, quanto a ti, continua, minha filha. Fala para ele, continua, meu filho, continua. Continua, continua. O inimigo quer ver você derrotado, o inimigo quer ver você acabado. O inimigo quer ver você encerrado junto consigo o que passou. Mas Deus trouxe alguém aqui para dizer, não. O ciclo passou, mas a promessa continua. O ciclo passou, mas você continua. Se coloca de pé aí comigo em nome de Jesus. Alaramante, remassúria. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Vira para essa pessoa aí e diga para ela, sequela não. Você tem uma cicatriz do ciclo antigo. Não, sequelado não. Você tem uma cicatriz do ciclo antigo. O Ministério de Louvor pode me ajudar aqui, por gentileza? Sequela não. Deus não te deixou sequelado com esse processo. Processo que a gente se coloca, a gente sai sequelado, com sequelas irreversíveis, faltando alguma coisa. A mente não volta a funcionar como funcionava. A gente fica com o interior todo bagunçado, acabado, desajustado. Agora o processo que Deus nos coloca não é para nos matar. O processo que Deus nos coloca é para nos dar testemunho. E Ele trouxe alguém aqui para dizer nessa noite, eu estou usando tudo isso para gerar em você testemunho. Não vou te explicar nada, mas eu tenho uma certeza, o quê? Eu sou contigo e ainda tem promessa de Deus para você viver. E eu quero orar por você enquanto o Ministério de Louvor adora. Por você quem, Verônica? Primeiro grupo. O grupo que passou por um ciclo que se encerrou. E você entrou aqui nessa noite dizendo, Verônica, o ciclo passou e eu não tenho mais perspectiva para viver o novo. Eu não consigo mais me ver vivendo um novo tempo. Parece que eu fui junto com alguém. Isso é muito sério. Parece que eu fiquei lá em 2023. A gente já está quase na metade de 2024 e eu ainda não entendi isso. Eu fiquei lá e Deus está dizendo, quanto a ti continua. Verônica, eu não estou conseguindo me erguer depois do que eu passei. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eles vão orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Pode vir, pode vir. Um ciclo encerrado não encerra você. Um ciclo encerrado não acaba com você. Uma história que acabou não acaba a tua história inteira. Foi apenas um capítulo. Oh glória. Podem se frustrar. Deus tem um recomeço para alguém aqui. Deus tem um recomeço para alguém aqui. Decancho remaia suya. Oremicando remaragaço. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impede.
anunciar uma nova vida nessa noite. Verônica, eu entrei aqui sem direção, eu entrei aqui sem esperança. Eu entrei aqui talvez até pensando em tirar minha própria vida. Eu não conseguia me ver vivendo algo novo, mas através dessa palavra eu entendi, Deus ainda tem uma obra na minha vida. Eu gostaria de te conhecer se há em nosso meio alguém que gostaria hoje de ter um novo começo na sua vida, aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele. Se tiver alguém, levante as suas mãos, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem uma galera aqui te esperando, tem uma galera aqui te esperando. Verônica, eu quero aceitar a Jesus. Cadê? Tem mais alguém? As promessas do Senhor ainda estão de pé. As promessas. Se tiver terceira, pode vir. Se tiver terceira, pode vir. Deus te trouxe aqui para te lembrar: eu sou contigo, independente de quem não é. Eu sou contigo. Se tiver terceira, pode vir. Aproveita que a porta é estreita, mas ela ainda está aberta. Eu vou fazer a última vez o convite. Você que entrou aqui dizendo, não tem mais jeito para mim, tem sim. Quanto a ti, continue e atravesse esse Jordão. Deus não está dando a opção de alguém parar. Deus está dizendo, você não pode parar. Você continua, passe adiante. Se tiver, pode vir. Cadê a terceira? Aproveita, já vieram 2 corajosos aqui. Aproveita, cadê a terceira? Oh.